Fala traders! Hoje vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que depois de você entender, compreender e conseguir executar ele no seu dia a dia, isso vai te ajudar demais na sua análise, vai melhorar a sua assertividade ali no mercado, porque você vai pegar melhores operações e por consequência vai te ajudar a evitar aqueles loss bobos, aqueles loss desnecessários, beleza? Então bora para cima, bora pro game, sem mais delongas. Bora para o conteúdo. Sobre o que vamos abordar hoje? Vamos abordar sobre o poder das estruturas no gráfico de Renko. Por que o poder das estruturas, Júnior? Porque as estruturas te dão um norte no mercado. Elas te dizem a direção que o mercado pretende andar a partir daquele momento. E você tem que compreender essas estruturas no seu dia a dia. E agora, o poder das estruturas no gráfico de Renko. Por que no gráfico de Renko? Porque o Renko ele é o melhor gráfico para day trade. Você consegue visualizar de uma forma bem mais simples e objetiva essas estruturas. Já pega agora mesmo, já deixa o seu like aqui, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações ali para você receber os nossos conteúdos em primeira mão. Toda vez que sair conteúdo novo, você ser notificado e não ficar de fora de nenhum dos conteúdos, porque eu tenho certeza que cada conteúdo que a gente traz aqui vai te agregar de alguma forma, ou te dar uma ideia para você ajustar no seu operacional, ou vai alterar a sua forma de operar, entendendo melhor como se comporta o mercado. E também compartilha com aquele seu amigo que está na mesma jornada, na mesma busca pela consistência no day trade. Bora! O básico aqui primeiro, depois a gente vai falar sobre outras coisas. Primeiro ponto, estrutura de alta, topos e fundos ascendentes, estrutura de baixa, topos e fundos descendentes. Primeiro ponto é esse. Eu tenho que entender o seguinte, eu estou em uma estrutura de alta, ele promove um topo mais baixo, eu considero que quebrou a estrutura para baixa, porque já não é mais topos e fundos ascendentes. Eu estou numa estrutura de alta, ele promove o rompimento do fundo anterior, quebrou a estrutura para baixa. Eu estou em um movimento de queda, promoveu o fundo mais alto, quebrou para alta. Eu estou em uma estrutura de baixa, rompeu o topo, quebrou para alta. Perfeito? Isso aqui é o dia de hoje, que essas marcações aqui eu fiz na sala de operações lá com os alunos. Olha que legal. Essa LT aqui, ó, marquei com eles e mencionei, o mercado estava aqui. Se o mercado perder a LT, vem para cá. Ou seja, essa era a região de decisão. Então eu posso utilizar LTAs, LTBs para entender o comportamento do preço e entender a estrutura que ele está formando. Eu tenho que ter em mente o seguinte, quebrou a estrutura para baixo? Quebrou. Mas significa que reverteu o movimento? Não. Por quê? Porque esse movimento pode vir lá de baixo, isso aqui apenas ser um movimento corretivo para pegar impulsão e subir. Então eu posso utilizar as linhas de tendência para entender se aquela quebra de movimento no movimento mais micro, ela de fato está revertendo ou é apenas um movimento corretivo do fractal maior. Aí que está o ponto onde a maioria se perde na hora de ler as estruturas. Ela não compreende, não entende e não consegue visualizar que o mercado, o preço, ele se move em fractais, que é o movimento dentro do movimento. Eu tenho um movimento de alta, dentro desse movimento de alta, eu tenho as subondas, mas é um movimento de alta, só que de uma forma diferente. Eu colocando uma linha de tendência aqui desse movimento maior, eu entendo que ele quebrou a estrutura, mas para buscar o movimento corretivo desse fractal maior. Então eu entendo, ó, que ele está fazendo este movimento aqui. Então o que eu vou analisar? Opa, ele quebrou na micro para baixo. Na intermediária, essa região é onde ele tende a parar. Aí eu vou usar algumas confluências, topos anteriores, ó, da estrutura mais macro, para ele segurar ali essa queda, junto com o terceiro toque dessa LT. Então, vamos compreender aqui, ó. Exemplo, eu tenho esses movimentos aqui que eles vieram fazendo. Se eu for observar aqui, ó, subiu, quebrou o movimento para queda, só que ainda dentro dessa LT. Eu só considero que a estrutura passou para baixa depois do rompimento dessa LT, porque eu vou visualizar o mercado aqui, ó, desta forma, como esse movimento. Aí dentro desse movimento, ó, eu tenho os movimentos menores.
desta forma. Então, entendendo que o mercado se move assim em fractais, fica mais fácil, fica mais simples, fica mais objetivo. Olha só, subiu a estrutura de alta, ó, uma estrutura de alta, perdeu o fundo anterior, rompendo a LT. Ele não só perdeu o fundo anterior, ele rompeu essa LT, que é a LT maior que tinha aqui. Ou seja, quando ele volta aqui, eu entendo que ele está formando agora uma nova estrutura de queda. Onde tem de ser a correção dele, a parada dele? No fundo anterior. Ou seja, nós chamamos isso de troca de polaridade, inversão de polaridade, porque o que era suporte se torna resistência. Então aqui é uma região vendedora, é uma estrutura de queda e ela está se mantendo até o presente momento. Então eu tenho a região aqui, ó, da LT, região da inversão de polaridade desse fundo. Então, quando você visualiza o mercado dessa forma, você consegue entender melhores regiões para você operar. Esse daqui foi um trade que a gente fez, ó. Ele não chegou a ir no nosso alvo, mas foi um trade que a gente fez hoje. A gente pegou esse movimento de alta, nossa saída estava aqui, porém ele veio e nos tirou na proteção, faz parte. E depois foi no nosso alvo. Aí chegou a nos dar aqui 370 dólares. Não chegou aí no nosso alvo, se fosse no nosso alvo era 800 dólares. Eu estava aqui com uma LTB, ou seja, uma estrutura, ó, de queda. Rompeu o fundo anterior, aí ele veio, ó, e rompeu essa LT aqui, digamos, entre aspas, secundária, porque que nem Charles Dow menciona, nós temos tendência primária, secundária, terciária. Aqui só como exemplo, essa secundária rompeu, subiu. Quando ele subiu, ele travou nesse topo anterior, mas rompeu essa LTB. Aonde que ele retornou? No topo anterior, ó, inversão de polaridade. Quando ele sobe, o que que ele nos deixa? Um fundo. Então nós temos essa marcação aqui, essa marcação aqui, essa marcação que foi perdida, essa aqui foi perdida, mostrando o rompimento para alta. Quando ele rompe essa secundária aqui de alta, ó, ele trava aqui, não perdendo esse movimento maior, ó. Ele não quebrou esse fundo anterior, não promoveu um topo mais baixo que esse, em um movimento mais macro. Quando ele sobe e promove um fundo aqui, eu entendo que fundo, 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 tenho aqui, ele veio depois desse rompimento, não passou para baixo desse topo aqui novamente, nem veio testar aqui esse fundo importante, relevante aqui, ficou acima e quebrando aqui, ó, na microestrutura para alta. Quando ele retestou o fundo aqui, ó, o que que ele fez? Rompeu essa micro LT aqui. Testou ela do lado inverso, uma inversão de polaridade de LT, nesse fundo anterior aqui, ó. Ou seja, entrada aqui, alvo era aqui. Foi, não chegou aí no alvo, voltou, nos tirou na proteção ali e depois foi no alvo. A leitura estava correta. Por que que ele travou naquela região ali? O que era topo, depois virou segurando fundos, quando rompeu, segurou os topos novamente. Superou esse topo, olha aqui, inversão de polaridade de novo. Então, quando você consegue entender, compreender essa dinâmica das estruturas de alta, de baixa e os fractais que vão se formando, fica mais simples, mais objetivo você operar. Você consegue compreender mais o que o mercado está fazendo e o que ele pretende fazer, ou seja, você consegue entender quais são os melhores pontos de entrada, qual a melhor direção para você operar naquele momento. É o básico. Teoria de Dow, suporte, resistência, LTA, LTB. Com essas ferramentas, você vai montando esse contexto e você vai entendendo o comportamento dessas estruturas que o preço vai formando. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma para você começar a entender um pouco mais o comportamento do preço, te dando mais clareza e simplificando a sua leitura, se você ainda não curtiu, já curta agora mesmo e compartilhe esse conteúdo com aquele seu amigo que não conseguiu chegar no resultado desejado. Mas é igual a frase do Og Mandino: persistirei até alcançar o êxito. Ou seja, independente das suas dificuldades em determinado momento, em alguma coisa que você for fazer, se você persistir, você vai chegar no êxito. A mesma coisa foi para mim, não foi
tão fácil no início. Eu fiquei mais de um ano perdendo dinheiro no mercado, até compreender como o preço se comportava, como que eu tinha que me comportar na frente da tela, até chegar nos meus objetivos. Então, por mais difícil que possa ser neste momento, entenda que se você desistir, você nunca vai saber se você teria conseguido. Agora, se você persistir, em algum momento a chave vai virar, você vai compreender e as coisas vão dar certo para você. Bora para cima e bora pro game.